Amados irmãos, que bom que você está aqui, que bom que você veio. Eu quero louvar a Deus pela vida da Andréia, que está aí com a perna levantada, com marcas de guerra. A irmã, numa missão dificílima de agradar o seu excelentíssimo, a caminho de uma serenata lá no Intercap, no acampamento que estávamos. O inimigo colocou um tijolo em falso ali, né? O inimigo não tem mais o que fazer, né, irmã? Não é porque estava escuro e ela estava distraída, emocionada, apaixonada pelo Luciano. E aí a irmã torceu o pé e acabou trincando ou quebrando algum pedaço do pé dela ali, depois você pega a informação melhor. Mas, irmã, glória a Deus pela sua vida, porque você está aqui. Alguns de nós somos testemunhas do quanto doeu, né? Quando você estava lá. E também alguns de nós são testemunhas de como tem sido difícil fazer algumas coisas simples do dia a dia. Mas mesmo assim, tu está aqui, então nós louvamos a Deus, porque isso é um testemunho. Então assim, quando você tiver com uma dorzinha de cabeça ou qualquer coisa do tipo, pense, a Andréia foi com o pé quebrado, aí você, vou lá. Claro que essa não deve ser a maior motivação, mas constrange, né? Dá uma constrangida, com certeza. Muito bem, vamos para o sermão dessa noite. Nós vamos dar sequência à nossa série de sermões intitulada A Vida no Monte. Essa série ela é baseada nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. É a série baseada no Sermão do Monte. Então abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 5. Enquanto você localiza o texto, eu quero fazer aquele pano de fundo para contextualizar e relembrar também aquilo que vimos até aqui e entendermos o contexto aqui do Sermão do Monte. Muitos estudiosos encaram esse pedaço do Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, como um grande retiro, um acampamento que Jesus fez com os seus discípulos. Porque, na verdade, Mateus 5, 6 e 7, ele é composto por o Sermão do Monte é composto por uma coletânea de sermões. Você vai perceber que Jesus vai falar sobre alguns assuntos dentro desses capítulos. É por isso que nenhuma porção do Sermão do Monte pode ser entendida completamente, exceto à luz da sua totalidade. Não adianta eu chegar no Sermão do Monte, o sermão mais famoso de Jesus, e tentar entender apenas um pedaço dele, ou pegar apenas um versículo dele e querer tirar daquele versículo uma doutrina para a minha vida, ou querer tirar daquele versículo, tentar entender completamente aquele versículo sem entender o contexto como um todo. Existe um ditado popular que ajuda a ilustrar um pouquinho essa ideia. Nós não podemos perder o bosque procurando apenas uma árvore. É essa a ideia. Às vezes esquece tudo o que tem em volta tentando achar só aquilo, mas aquilo vai fazer sentido com todo o resto em volta. O Sermão do Monte é sobre isso. Então, a maioria dos estudiosos, quando olham para esse texto, para esses capítulos, enxergam como Jesus dizendo assim, nós vamos sentar, nós vamos parar um pouquinho aqui, nós vamos pensar, nós vamos fazer aqui uma imersão sobre os valores do reino de Deus. Tanto é que é necessário entendermos que o Sermão do Monte não foi pregado por Jesus para nos ensinar o que fazer. Isso é importante você entender. O Sermão do Monte não foi pregado por Jesus para nos ensinar o que fazer. O Sermão do Monte foi pregado por Jesus para nos ensinar o que devemos ser. Não apenas fazer com práticas vazias, mas ser de fato aquilo. E essa é a grande pergunta do ser humano. Quem sou eu? Qual é o meu propósito? Qual é a razão da minha existência? Bom, em tempos de tantas vozes que tentam explicar e responder essa pergunta, nós iremos sentar e ouvir o Mestre Jesus. Então nós ainda estamos na primeira parte do Sermão do Monte, que é onde Jesus fala sobre as bem-aventuranças. Nessa primeira parte desse ensino maravilhoso de Jesus Cristo, nós somos levados ao paradoxo da felicidade. Porque, perceba comigo o texto,
Mateus, capítulo 5, a partir do verso 1 eu quero fazer a leitura com você. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Como assim bem-aventurados são os pobres? Como assim felizes são os pobres? Bom, a recompensa, a promessa é que o reino dos céus pertence a eles. Por isso que é paradoxal, por isso que parece contraditório. Sigamos, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Literalmente, isso aqui poderia ser traduzido da seguinte forma: felizes os tristes. Parece contraditório, você deve concordar comigo. Versículo 5. Bem-aventurados os humildes, ou os mansos, aqueles que não tentam vencer as coisas, que não confiam na força do próprio braço. Bem-aventurados os mansos, os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Parece ser contraditório, mas não é. E é sobre isso que nós estamos falando nessa série. Hoje é o 5º sermão da série. É sobre isso que nós estamos falando. E eu quero introduzir isso aqui fazendo aquela pergunta que eu fiz em todos os últimos 3 sermões até aqui. O que é uma pessoa feliz? Você é capaz de responder isso? Afinal, o que é uma pessoa feliz? O que faz uma pessoa feliz? O que tem uma pessoa feliz? Responda aí, no seu coração, na sua cabeça. Porque é a partir da resposta dessas perguntas que você vai conseguir responder essa pergunta. Você é feliz? Porque você só vai conseguir olhar para si e se enxergar como uma pessoa verdadeiramente feliz se você conseguir responder essas perguntas. O que é uma pessoa feliz? Será que eu sou assim? O que faz uma pessoa feliz? Será que eu faço isso? O que tem uma pessoa feliz? Será que eu tenho isso? Você é feliz? A verdade é que todos procuram felicidade. Ninguém que é são da cabeça vai acordar e dizer assim, hoje eu quero ser infeliz. Vou procurar me prejudicar ao máximo, eu vou procurar me incomodar ao máximo para eu ser a pessoa mais infeliz da face da terra. Todos procuram felicidade. É uma busca instintiva. Faz parte de todos nós. É uma busca intuitiva, porque nós pensamos a respeito disso. Nós pensamos o que me faria feliz e aí eu vou atrás daquilo. Mas também é uma busca espiritual. Porque todos nós já percebemos que a felicidade verdadeira, a plenitude, não é encontrada nas coisas desse mundo. Talvez você ainda não chegou a essa conclusão, mas você está tirando a prova real todos os dias na sua vida. Porque quanto mais você corre atrás de algumas coisas, mesmo quando você as alcança, você percebe que elas não são capazes de saciar teu coração. Porque essa busca, ela também é espiritual. E há algumas pessoas que procuram caminhos alternativos, caminhos espirituais alternativos. Vão atrás de médium ou qualquer outro tipo de coisa. Bom, aqui nós cremos que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. Cremos que não há outro caminho senão Ele, que não tem como ir ao Pai senão por Ele. Sendo assim, concordo com aquilo que John Piper diz, que o problema das pessoas não é procurar muita felicidade. O problema das pessoas é procurar pouca felicidade.
Todos procuram felicidade. O problema não é procurar muito felicidade. O problema é procurar pouco felicidade. Porque se procurássemos realmente muito a felicidade, nós seríamos jogados para cada vez mais perto de Deus. Se as pessoas que afirmam ser felizes ou desejar ser felizes procurassem muito, elas correriam para Deus. E aí que entra o caráter enganador do pecado. Porque ele sempre oferece felicidade. O caminho alternativo que parece bom aos olhos, ele sempre vai oferecer alegria, mas sempre conduz à infelicidade, sempre conduz ao infortúnio, sempre conduz à condenação. Pode ser uma estrada linda, florida, com canteiro, iluminação, mas no fim é um beco sem saída. O pecado sempre vai oferecer dessa forma. Bom, o que Jesus nos ensina é que felizes são aqueles que vivem de acordo com os valores do reino de Deus. Não leis, não regras, simplesmente. Lembre, não é sobre fazer, mas é sobre ser. Então não é sobre leis ou regras, mas é sobre os valores, sobre os princípios do reino de Deus. Perceba nas bem-aventuranças, Jesus está dizendo que os seus discípulos, que o crente, ele é feliz. Não que será feliz simplesmente. Ele é feliz. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados, felizes, alegres. Sendo assim, a vida no monte, a vida que anda de acordo com os valores do reino de Deus, ela é marcada por isso, por alegria, por felicidade, por contentamento, por satisfação no Senhor. Bom, vamos para a bem-aventurança de hoje. Hoje nós iremos falar sobre bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, ou serão saciados. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque temos o registro que o Senhor decidiu revelar a nós aqui na Tua palavra, na Bíblia. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, o Senhor abra o nosso entendimento e que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender as Tuas verdades e transforma-nos de acordo com o Teu querer. Faz-nos essa noite experimentar algo que talvez ainda não experimentamos. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Chega a ser desnecessário fazer a seguinte pergunta hoje. Quem aqui tem celular? Todos, provavelmente. Mas você já teve o seu celular descarregado completamente? Aconteceu comigo isso hoje, ou melhor, essa madrugada. É um problema simples de ser resolvido, desde que você tenha um carregador que funcione. Não era o meu caso hoje. Mas a nossa reação diante de um celular, seja descarregado ou seja esquecido em algum lugar, normalmente é de decisão. O celular está descarregado, ou eu esqueci em algum lugar, a nossa postura sempre é de decisão. Qual que é a decisão? Eu vou resolver isso. Eu vou achar um carregador e se eu não tenho, eu vou atrás, eu vou lá na casa da irmã buscar, eu vou pedir no grupo, eu vou dar um jeito, porque eu preciso desse celular carregado. Afinal, ele é importante para mim, as coisas que ele tem ali são importantes para mim. Então a minha postura é de decisão. Tudo aquilo que é importante em nossas vidas ocupam um lugar de prioridade. E não apenas prioridade, como quem diz assim, não, isso aqui é a coisa mais importante. Mas junto com o lugar de prioridade, as coisas às quais nós atribuímos importância, elas são acompanhadas com um senso de urgência. Isso aqui vem primeiro e precisa ser resolvido agora, logo. Porque é importante. Qual é a sua postura quando percebe que a sua vida com Deus não está como deveria estar?
A minha geração é uma geração que ela não é considerada nem velho, mas também ela já ficou para trás dos novinhos que estão vindo. A minha geração é uma geração que viu, que experimentou muito forte as mudanças da tecnologia, a internet discada, via rádio. Hoje a gente manda um áudio ali e demora 2 segundos para ir o áudio, a gente já reclama. Né? Mas era pior. Você se lembra? Você que pegou essa época, você se lembra? Era bem pior. Né? Mas a questão é que eu lembro quando eu comecei a dar meus primeiros passos na fé, esse tipo de ilustração era usado muito, porque fazia muito sentido pra gente. Onde tu vai, tu leva o teu celular. Mas tipo assim, às vezes era um esforço levar o celular, porque era uns trambolhos desse tamanho. Era grande, não era todo mundo que tinha também. E eu lembro que era muito comum ouvir isso. E talvez você está ouvindo esse tipo de ilustração agora e pensa assim, nada a ver isso. Mas você já percebeu como as coisas que parecem ser nada a ver têm muito para falar sobre a gente? As coisas simples do cotidiano têm muito para falar sobre nós. A forma como reagimos diante das coisas simples do dia a dia revelam muito sobre o nosso coração. Sendo assim, esse exemplo ele parece ser tão simples, mas ao mesmo tempo ele causa, de certa forma, um constrangimento na gente. Porque quando o celular descarrega ou a gente esquece em algum lugar, a nossa postura é de decisão para resolver logo. Mas quando percebemos que a nossa vida com Deus não está lá, aquelas coisas, a gente diz assim, não, Deus ocupa o primeiro lugar na minha vida, mas não possui aquele senso de urgência. Como se fosse alguma coisa que precisa ser resolvida agora. Eu deixo para depois. Eu deixo para amanhã. Se é que deixo. Porque em alguns casos a postura é simplesmente de ficar levando até... Vamos ver o que vai dar. Uma hora as coisas vão mudar. Já disse aqui outra vez, né? Infelizmente tem coisas que não saem da cabeça da gente, mas é como aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Eu sempre sei que vocês sabem completar na cabeça. Mas o que Jesus está nos ensinando através dessa bem-aventurança? Nós vamos dividir, assim como das outras vezes, o sermão em 3 pontos. Primeiro, bem-aventurados. Jesus está dizendo que os discípulos, eles são mais que felizes. Nós lemos o texto desde o versículo 1, né? Capítulo 5, desde o versículo 1. Você consegue imaginar o cenário? Jesus está caminhando, tem uma multidão seguindo ele, de repente Jesus para, ele senta ali no pé do monte, e ele espera então seus discípulos se aproximar, e ele começa a ensinar os discípulos dizendo. Então no pé desse monte tem todo tipo de gente, mas Jesus diz quem são os discípulos. Porque Jesus chama os discípulos para perto e começa a ensinar como os discípulos deveriam viver. Qual deveria ser o caráter dos seus discípulos. Então entenda, Jesus está falando para uma multidão, mas ele está dizendo aqui quem são os discípulos dele. As bem-aventuranças não são características que para o cristão é opcional. Não é uma coisa que o cristão tem que pensar assim, se der eu vou ter isso. Não, isso faz parte de quem nós somos. Isso precisa estar impresso em nós. Então, tinha todo tipo de gente, mas Jesus diz quem são os seus discípulos. Primeira coisa que Jesus diz, que eles são mais que felizes. O termo bem-aventurados, usado na Escritura, não se refere a um tipo comum de felicidade. Se você for estudar isso aqui a fundo, você irá se deparar a um termo que é o makarios, o termo grego que não se refere a uma felicidade passageira. Não é o riso frouxo, não é aquele riso sem graça que a gente dá só com os dentes de baixo, sabe assim? Uma piada sem graça. Não é esse tipo de riso. É a respeito de uma felicidade muito mais excelente. O que Jesus está dizendo, portanto, é que há um tipo de alegria que só pode ser encontrado em Deus. Em nenhum outro lugar mais é possível. Mas como sempre, para toda a verdade que Deus fala a nós,
Satanás levanta mentiras também para tentar ou nos tirar daquela verdade, ou no mínimo colocar dúvida a respeito daquela verdade. O propósito de Satanás, em primeiro lugar, não é simplesmente fazer com que a gente deixe de crer em Deus, ou que a gente não acredite que Deus fala, mas é colocar em dúvida. E a partir da dúvida, começar a viver mais ou menos aquilo que Deus falou. Muitos de nós, às vezes, esquecemos que uma meia obediência é uma desobediência completa. Então, o propósito de Satanás sempre vai tentar levantar, sempre será levantar mentiras a respeito daquilo que Deus falou. A mentira de Satanás a respeito disso aqui é que eu e você devemos matar a fome do coração com as coisas desse mundo. Você já ouviu essa frase, né? Infelizmente, até dentro da igreja. Faça o que você sentir no seu. Só que a palavra de Deus vai nos ensinar que o coração do homem é enganoso, que é uma fábrica de maldade, que ninguém pode entender, que ele engana, que ele passa para trás. Como então poderíamos confiar no nosso próprio coração? A única maneira de confiarmos em nosso coração é quando submetemos o nosso coração à vontade de Deus. É quando Deus fala conosco, e aí a forma de expressar isso, a gente diz, Deus falou comigo, Deus falou ao meu coração, ou Deus colocou em meu coração. Mas jamais poderemos confiar nos desejos do nosso próprio coração. Sendo assim, não podemos acreditar na mentira de Satanás de que todo desejo do nosso coração deve ser saciado. De que a fome do nosso coração será suprida com as coisas desse mundo. O pecado é enganador, pois ele tenta convencer que a sede da alma será saciado com aquilo que é passageiro. E aí você consegue já se enxergar dentro disso. Já falei disso aqui em outros momentos. É como uma criança que quer tanto brinquedo e quando tem, logo esquece, logo abandona. Esses dias vi alguém dizendo aqui na igreja, meu filho importunou não sei quanto tempo porque queria aquele brinquedo lá. Dei para ele, brincou 40 minutos, está lá, abandonado, brinquedo novo. E é assim que funciona. E aí quando a gente vai crescendo, isso se mantém dentro de nós. Só que os brinquedos mudam. Você não quer mais um carrinho de brinquedo, um carrinho Hot Wheels. Você quer um carro de verdade. Você não quer mais uma motinho, você quer uma moto de verdade. Você começa a crescer e os brinquedos, entre aspas, eles começam a trocar. E o que o diabo tenta botar para a gente, colocar para nós, é que essa sede e essa fome que há dentro do nosso coração será saciada nessas coisas da terra. Hoje, a maioria de nós, temos adolescentes, temos crianças em nosso meio, mas a maioria de nós já sabe o que é boleto. A maioria de nós já sabe que a alegria não é mais você poder dormir até as 11 da manhã. A alegria é você poder acordar com os boletos pagos. O tipo de alegria mudou. O tipo de desejo a respeito da vida mudou. Mas tudo isso é passageiro. Tudo isso tem prazo de validade. A verdade é que o ser humano, ele possui um anseio que só pode ser satisfeito por Deus e em Deus. Sabe por quê? Porque isso foi colocado pelo próprio Deus dentro de nós. Isso foi colocado pelo próprio Deus dentro de você. Pense naquilo que... Faz tempo que eu não vejo esse tipo de propaganda, mas eu lembro que vez ou outra enxergava na TV aquela propaganda das concessionárias. E as concessionárias chamando de volta o carro tal, do modelo tal, do ano tal, para um recall. Que tinha saído com algum problema de fábrica, então tinha que levar de novo nas concessionárias autorizadas para que fosse feita a troca daquela peça, feita a manutenção do sistema e aquilo sairia de graça. Porque aquela falha foi colocada, foi culpa então do caso da fábrica.
E somente eles poderiam resolver aquele problema. Se você tentasse resolver esse problema em outro lugar, em algum tipo de agência não autorizada, você perdia a garantia e não poderia mais ir para a fábrica. Guardadas as devidas proporções, obviamente, isso é apenas uma ilustração. É isso que acontece com o nosso coração. Nós somos feitos para Deus. Nós somos feitos por Deus. Deus colocou um anseio dentro de nós. Deus colocou um buraco dentro do nosso coração que só pode ser preenchido por Ele e nele. É isso que diz Eclesiastes, capítulo 3, no versículo 11. Ele fez tudo apropriado a seu tempo e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Deus colocou em nós esse desejo pelas coisas eternas, ou seja, coisas que não se encontram nessa terra. Mesmo assim, o homem, não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Porque é uma busca constante. Precisa ser uma busca perseverante. Esse anseio, ele se encontra dentro de nós e ele continua crescendo cada vez mais. Um grande homem da história da igreja, Agostinho de Hipona, ele escreveu uma frase célebre que ficou marcado. E provavelmente, se você acompanha o Instagram, não sei se vai estar aí essa... Está ali, ó. Se você tem Instagram, volta e meia essa frase aparece nas redes sociais. Mas atente para o significado dela. Fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Essa é uma das verdades mais absolutas dessa vida. O nosso coração, enquanto não encontra Deus, ele anda inquieto. A gente anda que nem barata tonta quando entra num lugar e acende a luz, um lugar que está muito tempo fechado, sujo. Você entra, acende a luz, os baratos saem tudo correndo, procurando fuga. Assim é a gente, correndo de um lado para o outro, batendo cabeça, dando murro em ponta de faca, se quebrando. A nossa alma anda inquieta. A gente deita a cabeça no travesseiro e não dorme, porque fica pensando e cogitando inúmeras coisas. Porque nós fomos feitos para Deus. Eu gosto muito de uma ilustração que eu ouvi certa vez a respeito da criação no Éden. Quando Deus cria Adão, o texto diz que Deus cria todas as coisas com o poder da sua palavra, com o som da sua voz. Mas quando Deus cria Adão, ele molda Adão do pó da terra e ele sopra em Adão o fôlego de vida. E apenas a nível de ilustração eu estou falando isso. O que faz a gente pensar? Quão perto você precisa chegar para soprar no nariz de alguém? Ah, mas Deus não precisava chegar perto. Sim, por isso que é só uma ilustração. Mas o fôlego de vida foi colocado e o texto diz que quando Adão, aquela forma ali, sem vida, recebe o fôlego de vida, então ele se torna ser vivente. E imagina então esse cadáver ali, que nunca teve vida, agora recebendo vida pela primeira vez, e ele abre os seus olhos e qual é a primeira coisa que passa pelos seus olhos? Qual é a primeira coisa que ele enxerga? É aquele que estava diante dele e soprou fôlego de vida a ele. A primeira coisa que Adão viu foi Deus. E é por isso que até hoje o nosso anseio é ver Deus. E é por isso que até hoje nós ansiamos por ver coisas grandes, coisas grandiosas, coisas maravilhosas. Nós somos atraídos pelo encanto, porque nós fomos criados por Deus e a nossa alma anda inquieta enquanto não descansarmos em Deus. Entenda isso. Há um anseio dentro de você. Há um desejo por mais. Há um sonho. Há um desejo dentro de você por grandeza. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não é você o herói dessa história. Esse desejo, esse buraco que existe dentro de você é Deus te chamando para ser participante da história dele. Ele é o centro da história. Jesus é o rei do universo. A vida não pode ser desperdiçada. Só temos uma, é verdade. Porém, Satanás, ele sempre vai propor um caminho de ilusão para o ser humano. Porque essa ideia de que eu só tenho uma vida e eu não posso
eu não posso desperdiçar, ela está na lista de frases ditas antes de morrer. Sabe aquelas listas que a gente enxerga as frases ditas antes de morrer? Deixa que eu resolvo. Pode cortar o vermelho. Frases ditas antes de morrer. Vai dar tempo de ultrapassar. Frases ditas antes de morrer. Não dá nada misturar isso aqui. Frases ditas antes de morrer. Deixa para mim. Frases ditas antes de morrer. Só se vive uma vez. É fato que só se vive uma vez. A Escritura ensina isso em Hebreus. Que ao homem resta viver e morrer apenas uma vez. Depois disso, enfrentar juízo diante do seu Senhor. Mas o que é, de fato, viver uma vida feliz? Será que é realmente correr atrás de todos os desejos do nosso coração, os anseios da nossa alma? Será que é mesmo realizar todos os nossos sonhos e depois que perceber os sonhos realizados, criar novos? Será que a vida nessa terra é somente sobre essa terra? Muitas pessoas acreditam que quando alcançarem um determinado status social, um padrão de vida, serão satisfeitas. Mas você vai conversar com essas mesmas pessoas, vocês vão perceber que elas não estão satisfeitas. Eu tenho 29 anos, não vivi tanto assim, mas já tive a oportunidade de conhecer, não foi uma, não foi 5, não foi 10 pessoas que tinham muita coisa nessa terra. E ainda assim viviam inquietos. Viviam infelizes. E o que eu escutava da boca dessas pessoas, ao ouvirem o Evangelho, ao conhecer a Cristo, era sempre a mesma coisa. Variantes disso, mas era sempre a mesma coisa. Eu tinha tudo, mas eu não tinha nada, eu sentia um vazio dentro de mim. Porque ser bem-aventurado, ser feliz, de fato, não é simplesmente sobre saciar todos os desejos aqui nessa vida. A corrida desenfreada por uma vida melhor revela esse buraco existencial no coração do ser humano. É a ideia do trabalho enquanto eles dormem. Não, dorme enquanto você dorme e trabalha enquanto você trabalha. Deixa o outro, se quiser ficar acordado, se quiser ficar dormindo, deixa ele. Enquanto estiver dormindo, durma para a glória de Jesus. Você não é um robô. Enquanto estiver acordado, trabalhe, se esforce para a glória de Jesus. Porque isso glorifica o nome do Senhor. Mas essa busca desenfreada para saciar desejos dessa terra escancara o buraco que existe dentro de nós. Sendo assim, o homem feliz, segundo o mundo, ele sempre quer mais. Sempre quer mais. Mas nunca encontra coisa alguma. Pois até aquilo que encontra é vazio de significado e passa rápido. Jesus está dizendo, bem-aventurados, felizes, mais que felizes. E a essa declaração de Jesus, Satanás levanta mentiras. Mentiras às quais muitos de nós temos acreditado. Quando coloca na boca de Satanás assim, a gente diz, claro que eu não acredito. Mas na prática, a forma como vivemos, como estamos buscando felicidade? Bom, no pé do monte, havia todo tipo de pessoa ouvindo. Mas Jesus diz quem são os discípulos. Em primeiro lugar, são bem mais do que felizes. Em segundo lugar, eles são os que têm fome e sede. Fome e sede de justiça. Jesus usa duas ilustrações de necessidades vitais para ensinar sobre o coração do ser humano, sobre o coração do crente. Aquele que nasceu de novo, ele sente fome, ele sente sede de Deus. Não tem como. Noutra oportunidade, domingo passado o Silvano pregou aqui, mas eu quero citar algo que ele disse na outra vez que ele pregou aqui em nossa igreja. O crescimento para o cristão não é opcional. Ele precisa continuar comendo. E se ele não sente fome, se ele não sente sede por Deus, alguma coisa está errada. Jesus usa essas duas ilustrações porque são sensações reais
Pois um morto não é passivo dessas coisas. Já viu um morto sentir fome, um morto sentir sede? Não sente. No mínimo é sinal de doença. No mínimo é sinal que alguma coisa está errada com a saúde. Porque normalmente quando a gente tá meio jururu, tem isso no dicionário? No nosso tem, né? Normalmente quando a gente não está legal, a gente está nos pés da égua, nem fome sente. Eu às vezes fico chateado que os irmãos me chamam para jantar na casa deles e é bem nos dias que eu não estou legal, não tô bem, eu não consigo nem comer direito. Então assim, quando a pessoa não sente fome, é porque provavelmente alguma coisa está errada. Ela não sente sede. Já viu alguém não sentir sede? Alguma coisa está errada. Ou a pessoa está doente, ou ela está matando a fome e a sede em outro lugar. Mas a gente já vai falar sobre isso. Jesus usa essas duas ilustrações porque são ilustrações reais. Você consegue entender isso, né? Eu, inclusive, por exemplo, estou com sede. Não é possível satisfazer um desejo concreto com coisas imaginárias. Não adianta eu estar aqui falando e sentindo a minha garganta secar, sabendo que tem um copo aqui embaixo e ficar aqui tentando me hidratar assim. Eu preciso tomar essa água. Ninguém consegue saciar a fome olhando receita no Instagram. Porque o que tem de receita prometida, né, que vai para as pastas de fazer, um dia sai, nunca sai. Ninguém consegue saciar a fome olhando para a receita do Instagram. Ninguém consegue, depois do culto, sair daqui com fome. Vou olhar os cardápios dos lugares aqui de São Luís. E fico olhando. Depois de meia hora, agora eu vou dormir. Estou saciado. Isso não acontece. Provavelmente muitos de vocês já deixou engatilhado aquilo que sobrou do almoço. Mas você percebe? Não é possível você satisfazer um desejo real com coisas imaginárias. Jamais a sede foi aliviada por alguém com fones de ouvido ouvindo sons de cachoeira. Estou aqui, depois de um dia, um calor, como tem feito, vou botar aqui no fone de ouvido barulho de água. Bota lá no YouTube, 4 horas de águas correntes. Vou ficar aqui matando a minha sede. Isso não vai acontecer. Jesus se refere a um desejo real sobre algo real, que é a justiça. Felizes, verdadeiramente felizes, alegres, contentes, satisfeitos, são aqueles que têm fome e sede de justiça. E que justiça é essa? John Stott, um dos maiores nomes da teologia do século passado, ele vai afirmar que essa justiça que Jesus se refere aqui possui 3 aspectos: legal, moral e social. Quero explicar isso de uma forma bem objetiva. Essa justiça que o cristão ele tem fome e sede, ele tem anseio, ele tem desejo, é sobre um anseio de viver de uma maneira que agrade a Deus e testemunhe a grandeza, a glória de Deus entre as pessoas. Perdão, falei sobre a parte moral. Primeiro, legal. Senão eu vou trocar ali. Volta um. Aí. Romanos 8:1. Primeiro aspecto da justiça, legal, é sobre um desejo de ser perdoado por Deus, de ter o seu estado legal mudado diante do tribunal do santo. O que isso quer dizer? Todos nós nascemos em pecado. Isso significa que todos nós merecemos o inferno. Todos nós, sem exceção. Ah, mas o fulano fez mais. Todos, sem exceção. Todos somos merecedores do inferno. Mas Deus quis salvar você. Deus quis olhar para você e chamar você para fora dessa morte. Deus quis enviar o Filho dele para morrer na cruz em seu favor.
Eu não sei o que te ensinaram até aqui a respeito do Evangelho. Eu não sei qual é a concepção do Evangelho que tem aí na sua cabeça, na sua mente. Mas o Evangelho, a nossa teologia, ela precisa ser resumida apenas nessas palavras: Jesus Cristo morreu por mim. Isso tira de mim todo o mérito. Não leva em consideração também os meus deméritos. Porque não é sobre o quanto eu sou bom ou o quanto eu sou capaz de ser ruim. Porque todos merecíamos o inferno. Mas Jesus morreu em seu favor. Se você crê em Jesus, ele morreu em seu lugar. Isso significa que diante do tribunal de Deus, antes você era visto como um culpado, um condenado, agora Deus olha para a sua vida e não enxerga mais os seus pecados, mas enxerga o sacrifício de Jesus Cristo, que recebeu sobre si a ira do pecado, que pagou com o próprio corpo, que derramou o próprio sangue para que você pudesse receber perdão. Sendo assim, quando Deus olha para nós, não é que ele enxerga pessoas inocentes, mas ele enxerga pessoas justificadas, porque receberam a justiça de Jesus em si. É isso que acontece na cruz. Quando nós cremos no sacrifício de Jesus, os nossos pecados são lançados sobre ele e a justiça dele é lançada sobre nós. É por isso que Romanos 8, capítulo 8, versículo 1 diz: pois não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados aqueles que desejam, que têm essa sede de se encontrar em Cristo, de ser percebido em Cristo. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede da justiça. Bem-aventurados aqueles que desejam viver uma vida que agrade a Deus. Talvez a pergunta que surja diante disso é: o que eu faço? O que eu faço para ser salvo? Bom, você precisa crer que Jesus morreu em seu lugar, que ele veio, morreu pelos seus pecados, que aquela cruz era tua, e você precisa se arrepender dos seus pecados. E a ideia do arrependimento aqui é um 180, é meia volta. Eu estava indo para um lugar e agora estou indo para outro. Eu estava de costas para o meu Senhor e agora eu viro meus olhos para Ele. Mas como eu faço para crer e me arrepender? Bom, o próprio Deus vai colocar no seu coração a capacidade disso. Porque o estado que somos encontrados por Deus é mortos, sem vida. Morto não pode crer, morto não pode se arrepender. Mas Deus vem, coloca a mão em você e gera vida. E essa vida, ela nasce e irrompe em fé, em arrependimento. É isso que acontece dentro de nós. Sendo assim, todos aqui que se declaram salvos, não há espaço para peito estufado, nariz empinado, achando que é um mais do que o outro. Porque a única coisa boa que temos é Cristo. E reconhecendo que é Cristo, revela que a única coisa boa que temos passa pelo fato de reconhecermos que éramos ruins e merecíamos o inferno. Não há mérito nisso. A salvação é pela graça. A justificação é mérito de Cristo e não nosso. Bem-aventurados aqueles que têm esse desejo. Preste atenção, por favor. Jesus está dizendo que feliz é aquele que tem o desejo de se apresentar diante de Deus aprovado. Quero colocar isso de uma outra forma, como um anseio. Feliz é aquele que tem a vontade de se apresentar diante de Deus no dia do juízo final e não ser condenado ao inferno. Você tem esse desejo? De chegar diante de Deus e não ser lançado ao inferno? Só o fato de você ter esse desejo mostra que Deus começou a trabalhar na sua vida. Mostra que Deus está dizendo a você que tem algo, tem planos, tem propósitos para a sua vida. Esse é o primeiro aspecto dessa justiça que devemos ansiar. O segundo aspecto é o aspecto, então, moral, que é sobre o anseio de viver de uma maneira que agrade a Deus e testemunhe sobre a sua glória entre as pessoas. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 diz: vocês, porém,
são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Deus está dizendo, vocês são meus. Eu comprei vocês na cruz. Mas para que Deus fez isso? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aquele que tem fome e sede de justiça não é uma justiça de que eu quero não ir para o inferno, só isso. Não é só isso. É um anseio por ser salvo por Jesus, mas também viver de uma forma que agrade a Jesus. Não é simplesmente olhar e dizer assim, não, eu não vou mais para o inferno, agora eu estou garantido, vou viver de qualquer jeito. Não, é continuar no esforço de viver agradando a Deus. E não só isso, mas viver de uma forma que testemunhe para as outras pessoas a respeito da grande obra que Deus fez na sua vida. É essa justiça que nós devemos ansiar. E por fim, o terceiro aspecto dessa justiça é o aspecto social, que é sobre a vontade de ver a retidão de Deus, a justiça de Deus se estabelecendo. Jesus nos ensinou a orar por isso. Você lembra? Mateus capítulo 6, versículo 10. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é o desejo daquele que tem fome e sede de justiça. Ele deseja que o reino venha, se estabeleça. E ele luta por isso. Nós vamos falar sobre isso numa outra bem-aventurança e ao longo do Sermão do Monte. Mas o que eu quero dizer é que essa fome e essa sede, ela é gerada no coração daquele que crê em Jesus e ele já não é mais a mesma pessoa. Agora ele quer Deus, agora ele quer viver de uma maneira que agrade a Deus, ele quer testemunhar acerca de Deus, e ele quer que os outros conheçam a Deus, e ele já não suporta viver em lugares onde Deus não é considerado digno de reverência. Ele já não consegue tolerar injustiças na sua presença. Ele já não consegue permanecer quieto. Ele não consegue ficar apático diante de desprezos, diante de racismo, diante de qualquer outro tipo de coisa, de barbárie que vemos na nossa sociedade. Ele não consegue permanecer parado, imóvel diante disso. Porque agora ele é outra coisa. Porque agora ele tem fome e sede de justiça. E uma justiça que vem de Deus. Charles Spurgeon, quando escreve sobre a situação daquele que tem fome e sede de justiça, ele diz assim, agora, esse cara, ele odeia as coisas que antes amava. E agora ama as coisas que antes odiava. Ele não se alimenta mais com as coisas que se alimentava antes. Ele quer Deus. Você consegue perceber essa mudança na sua vida? Imagine Jesus falando isso para a multidão. Onde muitas daquelas multidões se aproximavam de Jesus apenas por uma bênção, apenas por algum tipo de alívio momentâneo, uma cura, uma unção de prosperidade, tornando o papo um pouco mais contemporâneo. Mas Jesus diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de mim. Salmo 42, que o Silvano pregou na semana passada aqui em nossa igreja. A minha alma tem sede de ti, Deus. A minha alma anseia pelo Deus vivo. Essa é a realidade dessa bem-aventurança. Tal homem já experimentou uma transformação e já não é mais o mesmo. As coisas desse mundo, portanto, não são capazes de satisfazê-lo. No pé do monte havia todo tipo de pessoa. Mas Jesus diz quem são os seus discípulos. Primeiro, são mais do que felizes. Segundo, são os que têm fome e sede de justiça. E terceiro, são os confortados. Confortados com o quê? Pois serão satisfeitos. Essa é a garantia que Jesus dá. Bem-aventurados vocês que têm fome e sede de justiça, porque morrerão de fome. Não, porque serão satisfeitos. É isso que Jesus diz. Entenda que Deus não coloca em nosso coração um desejo por Ele que não possa ser saciado por Ele próprio.
Deus não escreve na sua palavra, por exemplo, me desejem, e se esconde de nós. João, capítulo 14, vai falar sobre isso, que aquele que ama a Deus, aquele que obedece os seus mandamentos, ele terá uma relação íntima com Deus. Ele se tornará casa, se tornará templo do Senhor. Jeremias capítulo 29, versículo 13, é uma garantia de Deus dizendo: vocês vão me encontrar quando vocês me procurarem com todo o coração. Aquele que tem fome e sede de justiça é aquele que busca a Deus com todo o coração. Ele não vai morrer oco. Ele não vai morrer de sede, ele não vai morrer de fome, ele será saciado. Se há em nós, entenda isso, se há em nós um desejo por Deus, entenda que há um desejo em Deus de saciar essa fome e essa sede. Porque foi Ele próprio que colocou isso em nós. É possível ser farto de Deus hoje, e esse deve ser o nosso objetivo. Nos alimentarmos, bebermos do Senhor hoje. Eu quero Deus hoje. Eu não quero só continuar dizendo que Deus é minha prioridade sem um senso de urgência acompanhando essa afirmação. Eu quero afirmar, entender que Deus é minha prioridade, mas eu quero trazer para essa prioridade esse senso de urgência. Porque eu preciso de Deus hoje, sem Ele eu estou perdido. Agora, assim como a fome e a sede natural sempre voltam, é verdade também isso sobre a vida espiritual. É possível ser farto, se saciar de Deus hoje, mas essa fome sempre volta. Essa sede sempre volta. Spurgeon diz: se Deus lhe dá muita graça, você tem sede demais. E se é em alguns aspectos como o seu Senhor, se você é parecido com Jesus em alguns aspectos, você também percebe seus defeitos e se lamenta por eles. E continua tendo sede de ser mais parecido com Jesus. Esse é o conforto que a nossa alma sedenta, o nosso coração faminto recebe. Que nós seremos saciados. Que essa não é uma busca em vão. A busca por Deus nunca é uma busca em vão. Não é como se atirar do precipício sem saber se tem algo lá embaixo. Não é como dar um passo sem saber se tem um próximo degrau ou se tem mais chão pela frente. Existe uma esperança convicta no Evangelho que é: Deus é real. E as promessas dele sempre se cumprem. É como alguém que prova uma receita nova e por ser tão agradável ao paladar deseja repetir. Já comeu uma comida assim? Se é tão boa, você diz assim: quando nós vamos fazer de novo? O crente tem esses negócios, né? Ele está comendo uma coisa e já está pensando na próxima. Ele está comendo uma galinhada e diz assim: sabe o que seria bom? A maionese junto. Próxima vez vamos fazer com maionese. Já está pensando na próxima refeição. Toda vez que a fome e sede por justiça é saciada em Deus, ela se torna maior ainda. Quanto mais eu experimento de Deus, mais Deus eu quero. Pega um crente bom, que já tem algum tempo de caminhada, e pergunta para ele: você deseja hoje mais Deus ou menos Deus? É bem capaz de ele te dizer: eu tenho vergonha do quanto eu desejava antes. Porque quanto mais eu experimento Deus, mais eu quero Deus. É alguém que ama, mas que quer amar mais. Ora, mas quer orar mais. Estuda a palavra, mas quer estudar mais. Obedece, mas quer obedecer mais. É uma fome, é uma sede que está em Deus e sempre quer mais dele. O nosso conforto, irmãos, é que seremos saciados. Hernandes Dias Lopes diz que ele, Deus, promete felicidade e saciedade. Ele promete alegria e satisfação.
Ele promete plenitude e a dá a todos quantos têm fome e sede de justiça. Entretanto, ninguém jamais será satisfeito sem que antes esteja faminto e sedento. A única forma de você provar da satisfação que Jesus promete é parar de comer e beber na mesa do mundo. Se você hoje olha para o seu coração e percebe o seu coração saciado, sem fome de Deus, não é porque você já comeu tudo que Deus tinha para dar. Se você olha para a sua vida hoje e se vê sem sede de Deus, não é porque você já bebeu tudo que Deus tinha para dar. Mas é porque você anda comendo coisas que não deveria. É porque você anda comendo as coisas do mundo. Porque quando provamos dessa comida, dessa água que vem de Deus, isso nos sacia e gera cada vez mais sede. Eu poderia colocar essa próxima frase aqui com uma citação de toda boa mãe. As bobagens sempre estragam o apetite para a comida de verdade. Agora você, mãe, que está toda orgulhosa, pensando assim, viu, meu filho? Agora escuta o seu pai, Deus, falando com você a respeito disso. As bobagens sempre estragam o apetite para a comida de verdade. A nossa alma tem que andar inquieta por Deus. Eu quero mais Deus. Mas eu já tenho bastante, mas eu quero mais. Porque foi gerado em mim essa fome e sede de justiça. Diante disso, portanto, para ouvir e praticar. Se você não sente fome e sede de justiça, deve se questionar se já está no reino. As bem-aventuranças é aquilo que os discípulos de Jesus são. Bem-aventurados, crentes, são aqueles que têm fome e sede de justiça. Se não há fome e sede de justiça, você deve se questionar se já está no reino. Se você já nasceu de novo. Devemos tomar cuidado para que o nosso anseio não seja pelas bênçãos de Deus, e sim pela sua justiça. Porque tem muitas pessoas que afirmam, eu tenho desejo de Deus, mas não é desejo de Deus. É desejo das coisas de Deus. Tem muitas pessoas que se aproximam de Deus por simples interesse naquilo que Deus pode dar. Nas bênçãos que Deus carrega em suas mãos. Para ser mais do que felizes, precisamos colocar Jesus em primeiro lugar. É isso que nós aprendemos dentro do próprio Sermão do Monte. No capítulo 6, versículo 33. Devemos procurar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. É primeiro lugar a justiça, em primeiro lugar Deus, depois as outras coisas. Nós não podemos inverter essa ordem. Jesus ensina aqui nessa bem-aventurança que os famintos de Deus, os famintos por Deus, não serão despedidos vazios, nem serão decepcionados. Esse deveria ser o gás, esse deveria ser o nosso combustível para sair daqui buscando a Deus como nunca antes. Porque a promessa fiel de Deus é: vocês serão saciados. A verdade é que não temos mais de Deus porque não queremos mais de Deus. Não temos mais de Deus não porque o céu está fechado, mas porque o nosso joelho não está dobrado. Não é porque a boca de Deus não está aberta falando, mas é porque a Bíblia está fechada. Não é porque Deus não usa a vida das outras pessoas para nos abençoar, mas é porque nós
estamos indo às outras pessoas apenas querendo nos abençoar. E Deus não tem compromisso com o egoísta. Deus não tem compromisso com quem se mete no corpo dele apenas para sugar do corpo dele. A promessa de Jesus é que Ele dará e acrescentará todas as outras coisas que precisamos, se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se você não tem mais de Deus, não é porque Deus não quer dar. É você que deve buscar mais. É você que deve sondar o seu próprio coração e fazer a pergunta dura e difícil de ser feita ao seu coração: será mesmo que eu nasci de novo? Como é que eu não sinto fome de Deus? Como assim eu não sinto falta de orar? Como assim eu não sinto falta de ler a Bíblia? Como assim eu não sinto falta de estar reunido com os meus irmãos? Como isso é possível para um crente? Como isso é possível para alguém que já experimentou de Deus? Não sentir vontade, desejo, anseio pelas coisas de Deus. Não é possível. Busque a Deus e você não será despedido da presença dele vazio. Irmãos, que a fome do nosso coração e anseio de nossa alma seja ser mais parecido com Cristo. Seja receber da justiça dele imputada em nós e ter essa justiça refletida em nós. Que possamos ser cada dia mais parecidos com Cristo para revelar quem Ele é. Que o teu íntimo, o íntimo do teu ser, se farte em Deus. Começando hoje e ecoando por toda a eternidade. Esse buraco que existe aí dentro, que você tem tentado tapar com tantas coisas, ele não será preenchido. Porque isso foi Deus que colocou. E isso é Deus te chamando para Ele. Portanto, venha. Venha e seja saciado. Seja farto. As bem-aventuranças, elas se relacionam umas com as outras. A seguinte se põe sobre a anterior. Primeiro, precisamos reconhecer a nossa pobreza espiritual. Pobres de espírito. Em seguida, chorar por ela. Bem-aventurados que choram. E assim seremos mansos e humildes como o nosso Senhor. Após o abandono do eu, que foi o que foi tratado nas 3 primeiras bem-aventuranças, nasce o desejo de ser preenchido por Deus. Nas 3 primeiras bem-aventuranças, Jesus ensina para os seus discípulos: chega de você, chega de você. Abandone o seu eu. Você é pobre, você precisa de mim. Você precisa lamentar, você precisa chorar pelos seus pecados. E você precisa ser manso e humilde no relacionamento com os outros. Não é sobre você, mas é sobre o meu caráter quando você se relaciona com as outras pessoas. Não é sobre os seus direitos, mas é sobre as suas responsabilidades com as outras pessoas. E quando finalmente estamos vazios de nós, então Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Finalmente vazios, finalmente prontos para sermos cheios de Deus. Você deseja isso? Ser cheio de Deus? Amém? Com um pouquinho mais de convicção, você deseja ser cheio de Deus? Amém? Quem estava nos visitando vai achar que a primeira vez foi mentira dele. Se coloque em pé, por favor, eu quero orar por você. Existe uma grande diferença entre um discurso que se escuta em palestra, em aulas que se ouve em sala de aula ou algum tipo de curso, e entre um sermão. Existe uma grande diferença. São discursos da mesma forma, mas a natureza dos discursos são completamente diferentes. Numa sala de aula, num curso, numa palestra, que hoje muitos são gravadas, né?
dificilmente se enxerga ou se considera a individualidade de cada pessoa. Bom, isso aqui não é um curso, isso aqui não é uma palestra, isso aqui é uma igreja, isso aqui foi um culto. O que você ouviu foi um sermão. Sendo assim, é impossível ignorar a individualidade de cada um. Deus nos trouxe, cada um de nós aqui, para falar pessoalmente conosco através da palavra dele. Engana-se quem acha que esse tipo de pregação, que esse tipo de fala, aquilo que vimos nessa bem-aventurança, serve apenas para aqueles que já são cristãos, que precisam renovar o seu amor por Deus, que isso aqui é só para os crentes. Engana-se quem pensa isso. É verdade. É verdade porque todos nós que já cremos em Cristo precisamos ser lembrados dia após dia que a nossa fome precisa ser renovada, que a nossa sede precisa ser renovada, que precisamos ir a Deus diariamente com anseio de quem Ele é. E que se não há esse desejo em nós, estamos mortos. E algo precisa mudar drasticamente dentro da gente. Por outro lado, engana-se quem pensa que esse tipo de pregação é só para os crentes. Porque no pé do monte tinha todo tipo de gente. Tinha os interesseiros, tinha os interessados, tinha os curiosos, tinham aqueles que queriam algum tipo de bênção. Tinham apenas os curiosos. Não quero saber nada, mas eu quero saber o que é esse movimento que está acontecendo aí. Mas para aqueles que ainda não creem em Cristo, o chamado de Jesus essa noite é simples. O que Jesus chamou você essa noite aqui para lhe dizer é simples. É profundo, mas é simples. O que ele diz ao seu coração é que você está vazio, mesmo cheio das coisas do mundo, mesmo cheio de riquezas, mesmo cheio de status, mesmo cheio de religiosidade. Talvez você já está nessa igreja há muito tempo, mas ainda é só um religioso. Mesmo cheio de tanta coisa, você permanece vazio. As pessoas te enxergam como um alguém importante, um alguém com A maiúsculo, mas sem Deus você está vazio. E é por aqui que termina o meu trabalho. É até aqui que vai o meu esforço. Porque o que nós cremos é que o próprio Espírito Santo, ele faz um chamado ao coração das pessoas. Então nós vamos orar por isso. Que o mesmo Evangelho, que aquele que já creu precisa continuar crendo, que é o Evangelho, que aquele que não creu precisa crer para a sua salvação, que esse Evangelho, ele seja vivo em nosso meio. Seja vivo de acordo com a Escritura. Hoje eu li a mensagem escrita por alguém que corrompeu o Evangelho. A mensagem que eu li foi a seguinte: nós precisamos viver o Evangelho verdadeiro. A minha vontade ferveu naquele momento. Mas domingo passado, aliás, no último sermão, nós falamos sobre mansidão. E eu entendi que não era uma ira que vinha de Deus. Então nós não podemos falar sobre essas coisas, falar sobre um verdadeiro evangelho enquanto brincamos com ele. Então você, crente, seja um exemplo disso. Que as pessoas ao seu redor vejam isso. Fome e sede de Deus. Elas não precisam de mais conceitos do Evangelho. Elas precisam ver fome e sede de Deus. E precisam enxergar como Deus sacia os seus. Como Deus traz plenitude de vida para os seus. E numa dessas elas descobrem que pertencem a Ele também. Amém? Vamos orar? Quero convidar o pessoal que vai conduzir a última canção, já para se posicionar. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor. Senhor, nós louvamos a Ti porque sabemos que Tu és soberano, o Senhor é Rei sobre céus e terra, o Senhor é o dono de todas as coisas. É a Ti, Senhor, que nós pedimos. Renova a nossa fome e a nossa sede pelo Senhor. Restaura a nossa paixão por Ti. Nos livra, ó Deus, de viver um evangelho meia boca.
Nos livra de viver o evangelho que não ofende, não agrada, um evangelho que não faz diferença nenhuma na nossa vida, nem na vida das pessoas. Livra-nos, ó Deus, de tratar o Senhor como mais uma atividade da nossa semana. Pai, em nome de Jesus, que essa noite o Senhor deixe claro, que o Senhor grave em nossos corações, que a fome e a sede do nosso coração, o anseio do nosso viver, só será saciado em Ti. O Senhor conhece cada coração aqui. Cada coração que ouviu essa palavra, que ouviu essas músicas. O Senhor sabe o plano e o propósito para cada um deles. O Senhor sabe a caminhada, a jornada de cada um deles. E dentro da caminhada, dentro da história de cada um deles, o Senhor decidiu colocar esse ponto de hoje. O ponto onde estaríamos aqui reunidos para ouvir que tudo o que o nosso coração procura, mesmo sem saber, é o Senhor. Que o Teu Espírito Santo grave isso em nós. Em nome de Jesus. Amém. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a Ti me apego. És o auxílio e a sombra de Tuas asas descansarei. Pela Tua forte mão estou seguro de todo coração. De todo coração desejo contemplar a Tua força, a Tua glória e o Teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo o meu ser se satisfaz em Teu amor. Com alegria! Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A Tua graça é bem melhor que a vida. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a Ti me apego. Senhor, és o auxílio e a sombra de Tuas asas descansarei. Pela Tua forte mão estou seguro de todo coração. De todo coração desejo contemplar a Tua força, a Tua glória e o Teu poder. Por toda a vida, por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo o meu
nós.